Oi, pessoal, 18h32 em ponto. Vamos aguardar vocês começarem a entrar. E mais uma live que a gente vai fazer. A doutora Letícia já entrou, Antônia Buchan entrou. Tom, querido, que delícia! Então vamos lá, já vou chamar a doutora Letícia, que está aqui com a gente, para transmitir ao vivo. Aí, todo mundo, Tom, tudo bem, Tom? Né? Cristina Machado, estou aguardando a doutora Letícia. Olá, Aê! tudo Tudo bem? bom? Que Tudo bom te bem. ver, Que Letícia. Você bom. está bem? Tô bem, e você? Tudo em paz? Como é que você está nessa pandemia? Correndo, mas tudo bem. Correndo. Trabalhando muito, porque está todo mundo sem sono, né, Letícia? Ai, tá. Realmente o consultório deu uma bombada nesse assunto ultimamente. Adulto, criança, todo mundo? Todo mundo, todo mundo. Todo mundo, né? É. E você tem dormido bem? Graças a Deus, eu tenho dormido bem. Eu, minha filhinha, meu marido, a gente tá dormindo bem. Tá todo mundo dormindo bem. Tá todo mundo dormindo bem. Tá bom. Então, olha, a gente já tem um monte de gente aí, né? Com a gente aqui agora. Majô tá aí. Majô, tudo bom? A gente vai dando os ois para as pessoas, né? E assim, gente, hoje o nosso assunto vai ser, olha, interessa a todo mundo, é sono, tá? Doutora Letícia, tudo de sono, especialista em sono, tá bom? Então, tá aqui para a gente conversar, esclarecer as dúvidas de vocês, né? E falar sobre esse assunto que é super importante, porque é isso que faz a gente ficar calmo, tranquilo, ter defesa, né? Então, Exatamente. não é? Então tá bom. Então eu vou começar te fazendo uma pergunta, tá bom? Para você já Claro, começar a falar claro. o que você quiser, né? Muito obrigada de estar aqui, tá bom, minha linda? Obrigada mesmo. Imagina, obrigada pelo convite. Ah, é uma delícia. Então, assim, Letícia, eu vou te chamar de Letícia, né? Tá? Claro, por favor, por E você me chama de favor. Ana, fica tudo bem, tá bom? Então vamos lá. Olha, qual é a queixa comum das mães? Aquela criança de mais ou menos 7, 8 anos, né? Agora, nessa época da pandemia, que está todo mundo um pouquinho mais estressado. Então, vai dormir, acorda no meio da noite, quer vir para a cama dos pais, né? E tá aflito e não consegue dormir. E aí a mãe fala que já tentou fazer de tudo, e não consegue dormir. É como se fosse assim uma insônia cheia de medo. Uhum. Que conselho que você pode dar para essa mãe? Ana, eu costumo dizer assim, eu costumo dizer que a gente tem o hábito de ensinar a criança a andar, a falar, a comer, mas é difícil a gente ensinar a criança a dormir, a adormecer, a se acalmar para dormir. E não é um processo da noite, isso não acontece à noite, isso é do dia inteiro, é das 24 horas. É uma relação que a criança tem com o seu controle emocional e que muitas vezes a gente, como pais, eu sou mãe de uma pitoca de 4 aninhos, a gente quer passar na frente dela e chegar lá e fazer por ela e não dar a oportunidade da criança chegar lá e, sabe, e resolver suas questões, né? Então, geralmente, essa questão está muito no processo do adormecer. Ah, mas ele dorme bem, é no meio da noite que acontece. Sim, no começo da noite para a gente dormir, a gente conta com 3 fatores a nosso favor. O Certo. primeiro é o cansaço. O dia inteiro eu me mexi, me movimentei, gastei energia, estou cheio de cansaço na minha Sim, cabeça. Isso faz umas moléculas para o nosso cérebro que meio que irritam a gente, principalmente quando a gente é criança. Irrita, a gente sim, fica cansado, eu tenho que descansar. Então, eu estou cheio de cansaço. Um outro fator é o fator horário. É o sim, horário da refeição, a exposição à luz, o final do dia que a luz vai caindo, a melatonina, que é um hormônio que o cérebro sim. libera para a gente conseguir adormecer, ela está chegando no seu pico. Então, eu tenho cansaço, eu tenho o meu momento do dia adequado, e o terceiro ponto desse tripé é o comportamento. O que eu Certo. faço com o meu cansaço? Eu reajo a ele ou não reajo? Eu consigo relaxar? Eu não consigo relaxar? Então, essa questão de comportamento.
No Certo. final do dia, muitas vezes a criança é tão cansada, que desse tripé, quem dele está pesando é o cansaço. Então a Certo. criança dorme meio que vencida pelo cansaço, e lá no Certo. meio da noite eu já recompus, eu dormi, meu cansaço recompôs, estou super recomposta, já estou ficando bem. No meio da noite o que acontece? Eu não tenho o tripé do cansaço. A Certo. melatonina já não está lá Já não grandes tem. coisas. E eu não sei me acalmar e adormecer sozinho, o que vai me acontecer? Eu não consigo voltar a dormir. Então, Perfeito. isso, a gente sempre tem que lembrar que, apesar Legal. da gente falar muito, a gente esquece que é uma tríade que precisa estar junto. Sim. E se eu não cuido do meu comportamento ao início, não vai ser no meio da madrugada que eu vou conseguir me resolver com ele. É injusto Certo. querer que uma criança, no meio da madrugada, consiga se resolver. Então, Exato. assim, é até maldade, tadinho, querer resolver um negócio desse. A gente tem que dar oportunidade durante o dia para Durante o dia. resolver esse lado. É, Exato. E como fazer para as crianças assim se acostumarem a acordar, que a gente tem despertares noturnos, né? sim. Acordar e voltar a dormir, porque às vezes elas acordam, dão de pequenininho, dão uma reclamadinha, os pais já vão correndo lá. Isso não está indicado. Tem que ver se ela se resolve sozinha, não é isso? Exatamente, com certeza. Né? Se a gente, sempre lembrando que se a criança não tem uma condição clínica, ela não tem um refluxo, ela não tem cólica, não tem nada disso, tá tudo resolvido, tudo bem. Isso, E isso. ela dá essas acordadinhas, é natural. O sono de uma criança vai depender da faixa etária, mas cicla em média 7 a 9 vezes por noite. Então a gente vai de É, uma fase de sono que a gente chama de não REM, que é aquela, sabe, a criança tá dormindo pesado? E todo mundo sim, fala, ai, tô dormindo super pesado. Então, essa é a é, fase do sono 3, é o sono que a cabeça tá pesada, e tem aquela fase que a gente sonha. E no certo, sonho, no momento que a gente sonha, que é o sono que a gente chama de REM, que vem do movimento rápido dos olhos, esse sono REM, a gente se movimenta um pouquinho. Sabe aquelas caretinhas que o bebê é, faz, aqueles tiquezinhos, são as mioclonias que o bebê faz? é, Muitas aham, vezes nós pais ficamos muito ansiosos. A gente olha ali, ah, meu filho está acordando, eu tenho que estar precisando de mim, eu vou lá. E nessa é difícil, é, a gente fica ansioso, né, com o filho é, pequeno. é isso. Aí quando passa de um para o outro, aí pronto, a criança fica despertada. Aí o pai vai lá e não dá tempo, o pai ou a mãe, quem estiver cuidando, não dá tempo da criança. Primeiro, às vezes acaba acordando a criança que estava naturalmente passando por um ciclo, né? E nessa fase Certo, ela fica mais despertável mesmo, né? A gente isso, fica com o nosso limiar para despertar, muda nesse exato. momento. E aí a criança acorda ou é acordada e perde a oportunidade de se resolver sozinha, É né? isso. É isso. E Acho aí que a gente que tem entra que se nesse ciclo. segurar, né? É, Ou seja, exatamente. né? Olha, o que a Letícia está falando, gente, é muito importante. Quer dizer, o sono, para a gente dormir bem, a gente tem que ter um treinamento, né? E esse não é assim, põe para dormir pronto. Não. É, Existe todo um treinamento que começa de criança, né? E se os pais acabam interferindo muito no sono, né, das crianças, indo lá, pegando, fazendo, pronto, a criança não se treina a dormir, não é isso? isso, Então é super exatamente. importante, né? É, E os adultos, Letícia, como é que a gente resolve, por exemplo, esse problema do sono dos adultos nessa fase de muita angústia, muita ansiedade por conta da pandemia? Tem gente que não está conseguindo trabalhar, né? O dinheiro não está entrando. sim, Então, sim. como que a gente pode tentar fazer? Passou uma pergunta aqui, e olha, eu vou respondendo as perguntas assim. Todo mundo está perguntando assim: o que é melhor? Tomar remédio para tentar dormir ou não tomar remédio e aprender a dormir? Olha, eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar bastante, a gente sempre tem que ir atrás do motivo que está acontecendo aquela insônia, se aquilo é insônia. Então, acho que é É, bom deixar a gente claro o que é insônia. Então, insônia é a dificuldade de iniciar o sono, manter um sono ou ter um despertar precoce que aconteça a despeito de uma condição adequada. Ou seja, eu tenho um local adequado, num momento adequado, e isso acontece por mais de 3 meses. Então, isso é insônia crônica. É sim, óbvio que tem insônias mais agudas, né? Como acho que a é, gente está vivendo agora. Muita gente está tendo insônia. Isso muito secundário é uma preocupação que é muito real, que é muito materializada, né? sim, Essa questão que a gente está passando agora da pandemia, do isolamento social,
da perda que a gente acaba tendo dos sincronizadores sociais. Então, aquele nosso tripé já está ficando meio capenga, porque não me Sim, exponho ao sol, não pratico exercício, não saio de casa, aquela coisa está sim. capengando. É, E o outro que é a nossa relação com o estresse, né? sim. Então, isso realmente a gente precisa trabalhar muito essa parte para não deixar Sim. afetar bastante. O que a gente costuma recomendar e está recomendando agora, né? Porque assim, diferente da criança, que é muito mais uma associação de comportamento rápida, o adulto também tem esse componente de associação de comportamento, mas ele tem um outro que ele tem uma hiperestimulação na hora, ele Sim, pensa muito, sim. deita Pensa e muito. a É, cabeça liga. É, liga, né? É, liga totalmente. Então, muitas vezes, se ele está na sala, ele consegue dormir, mas aí ele vai para o quarto, a cabeça liga. é isso. E aí Muita não gente tem consegue. isso, Exatamente. né? Então, esse mecanismo, a gente tem uma palavra no inglês que, infelizmente, a gente não traduziu ainda, chama hiperarousal, é como se fosse um hiper Tá. acordado, um Isso. hiperalerta. É uma Então, pessoa que fica ligada quando deita, ligada, quando dorme. É isso. exatamente. É isso. E o cérebro, ele é muito acostumado. É uma Certo. relação comportamental, é daquela experiência de Pavlov. Não sei quem Certo. já Sim. lembra da história É, das aulas de biologia, que vai é. lá, a gente fazia, era o Faz isso. cientista no É, laboratório, faz um sininho, aí o cachorrinho vem comer, faz um sininho, o cachorrinho vem. Aí um dia ele tirou a comida para saber, será que ele é. vem? Fez um sininho, o cachorro vinha, salivando É isso sem mesmo. sentir o cheiro. Então, essa É, reação à saliva, ninguém controla essa saliva ou não. é Ou isso. É seja, isso. o cérebro acostumou. Assim como o cérebro Acostumou, né? acostuma deitar e ligar a cabeça, E né? aí tem muita gente perguntando, Letícia, se é assim, por exemplo, com essas pessoas assim que estão na televisão, estão quase dormindo, aí vai para a cama, bum, acorda. A Maju perguntou isso, se melatonina ajuda nessa situação. Melatonina não é um tratamento para insônia. Melatonina Viu, é um Maju? tratamento para o distúrbio de ritmo. Você está mal sincronizada no ritmo, aí ela te Certo. ajuda. Porque lembra do tripé? Sempre volto para o tripé. Isso. Aí o É, tripé, a melatonina é um passo do tripé. Se você não tem certo. os outros, é mais ou menos. Então, no É isso. começo ela parece funcionar, mas aí depois não muito. Então, lamento dizer que a É isso que melatonina não não é grandes ajuda. coisas, não. Tá. E sabe o que estão perguntando também? Eu estou lendo aqui, estou vendo, né? A Joana, minha sócia, que está aqui do lado, né? A Jo está me ajudando aqui com todas as perguntas. E uma que tem um monte de perguntas, e aliás, vou te falar. Todo mundo, Letícia, falando, doutora Letícia maravilhosa, doutora Letícia Ah, maravilhosa, que ai, legal. que bom, obrigada. Viu? Então, olha, uma coisa que tem muita gente perguntando aqui, assim, se florais ajudam. Os florais ajudam? Qual é o efeito? Tem algum efeito o floral para acalmar, para a pessoa dormir? Não. Olha, não tem nenhuma pesquisa científica com floral direto. Tem algumas com lavanda, cheiros de lavandas, odores de Sim, lavanda, tem algumas pesquisas. Qualquer coisa que possa acalmar a pessoa vai ajudar. Se o é, problema for a minha relação com o estresse, eu acredito que aquilo ali me ajude, potencialmente vai ajudar. Se você é, me perguntar, tem pesquisas científicas, estudos randômicos controlados? Não tem. é isso. Mas se ajudar a pessoa a acalmar e a gente está precisando de uma nova relação com o estresse, de não levar o problema para a cama, de deixar o problema Isso. na sala, de separar o que é o adormecer do que é o ficar acordado, aí sim, aí pode ajudar. Eu vi que alguém falou de flor de melissa também. É, Então, flor de se isso melissa também. acabar acalmando de alguma forma, para a Certo? pessoa, e se esse for o mecanismo da insônia dela, sim. Se o mecanismo É, for simplesmente associação do certo, quarto, da cama e tudo, não. A gente tem que desassociar uma coisa para outra. Aí técnicas certo. comportamentais são melhores. Que legal. E sabe aqui os adolescentes, né? A preocupação de todo mundo, né? Esses que estão dormindo muito tarde e estão agora acordando tarde também na pandemia, porque depois eles dão um jeito de assistir aula, tudo. É, tudo bem eles terem esse ritmo mais para frente do sono? Olha, Ana, na verdade a gente tem, nesse momento agora, a gente tem um negócio super legal e super ruim com relação aos adolescentes. Então, os Sim, adolescentes têm
também uma tríade, eu acho que eu estou hoje na noite de falar tríades. Mas é bom para todo mundo entender, né? Para organizar, né? O adolescente tem uma tríade. A primeira é, a partir da adolescência, com a modificação dos hormônios que acontecem na adolescência, eles Sim, passam a liberar a melatonina de 1 a 2 horas mais tarde do que a criança certo, que ele era e do que o adulto que ele vai ser. Então, perfeito. ele tem esse atraso da melatonina. Lembra Certo, daquele tripé que a gente falou que tem o cansaço, né? sim, O cansaço, quando a gente gasta muita energia, a gente vai liberando uma molécula chamada adenosina. Essa certo, adenosina que é o que se acumula. Então, certo. o adolescente é mais resistente ao acúmulo de adenosina, ou seja, ele Ah, que resiste mais ao legal. cansaço. Tá, Então, ok. ele tem a melatonina mais atrasada. Dois, Isso, ele é mais resistente ao cansaço do final do dia, tá? certo, E três, ele tem toda a questão social. Então, tem a questão legal. social, que os outros amigos estão acordados nesse horário. Tem a questão, estou com aquela tela bloqueando Isso, mais ainda a minha melatonina, né? A luzinha isso. entrando no olho. E É, aí, pronto, aí a tríade do adolescente. Nessa é, fase, ficou bom por uma coisa. As nossas escolas no Brasil de segundo grau começam muito cedo. O adolescente certo, dorme tarde, acorda certo, cedo e vive privado de sono. Então, certo. a gente vê isso, tem Isso. muitos trabalhos que comprovam como a nota das crianças cai em média com Exato, relacionado direto com o aumento, assim, o atrasar do horário de sono. E exato. tem estados nos Estados Unidos que fizeram leis para colocar as aulas um pouquinho mais tarde, meia hora mais tarde, e a nota das crianças, dos adolescentes aumentou. Aumentou, Aumentou né? bastante, porque eles dormiram Super meia hora interessante. mais. É isso. É, Meia hora a mais de sono, né? Aquele meia hora soninho que mais. recupera, né? Então, Exatamente. e aí tem muita gente já entenderam da melatonina e estão perguntando de remédio para dormir. E uma das perguntas é: remédio para dormir vicia? Depende. Assim, o remédio depende Sim, bastante. Então, existem duas classes diferentes que a gente usa. Uma delas pode viciar, tá? tá, Que são aqueles que têm um efeito sedativo, que sedam, que derrubam a gente. Esse tá, daí, ele age num receptorzinho, no local do nosso cérebro, que vai ficando cada vez mais ávido por ele, tá? Que é certo. uma classe de remédios. A outra classe de remédios vicia menos, mas o que a gente sempre fala, insônia para precisar de remédio é aquela de curto prazo. Por exemplo, a gente Certo. perdeu um ente querido, passa uma situação difícil, então a gente precisa de uma ajuda naquele momento para se recompor, para conseguir adormecer. De resto, o tratamento de primeira linha é sempre não medicamentoso, é não remédio. É entender o que está acontecendo, é ir atrás da causa. É trabalhoso, é muito Certo. trabalhoso. Mas é o que a gente preconiza porque é para sempre. Se você É está tomando isso. remédio agora para dormir, você acha que vai ser só para agora? Aquilo É, que está te causando está sendo tratado? é Se isso. não tá, você vai usar sempre. E principalmente se a gente pensar nas crianças. Você vai colocar numa Sim, criança que está em desenvolvimento um é isso. remédio. Então, Né? a gente sempre pensa nisso na hora de abordar, né? Exato. E para os adultos, assim, esses que estão necessariamente tomando remédio, vários deles, né, às vezes tem que aumentar a dose para ter o mesmo efeito, né? E Sim. assim, daí eu te pergunto, junto com isso, se isso é adequado e segundo, atrelado a isso, né? Se esse sono induzido pelo remédio tem o mesmo, assim, efeito para descansar que o sono natural. Isso é bom para todo mundo saber. Olha, não sempre é o mesmo, porque muitos desses remédios modificam a arquitetura do sono. Então, aquilo que eu falei, sabe, a gente tem dois tipos de Ah, sono que vão ciclando as isso. fases ao longo da noite, ele modifica isso. Então, Certo. a gente pode dormir, mas tem muita gente que dorme e não se sente descansado. Aí, Exato. aí meio que você foi. A gente fala assim: ó, é um sedativo, você foi sedado de alguma forma, num nível muito baixo, diferente do que a gente usa no hospital. Muito baixo, mas não Isso. deixa de ser Mas uma foi, né? sedação. E muitas vezes as pessoas acabam não se sentindo descansadas, né? Então, É isso. por isso que a gente pensa muito antes de usar o remédio. E uma das coisas que atrapalha muito o sono de adulto e de criança, e estão perguntando aqui também, é cama compartilhada. Então, aquela situação que a criança acorda,
né? Aí fica chorando, chorando, os adultos, puf, põe a criança no meio da cama, compartilha a cama para ver se o bebê para de chorar. E aí, mas aí o que acontece? A gente não ensina o bebê, o pai e a mãe dormem bem. Como é que é a qualidade de sono? O que você dá de dica para essa turma? Olha, para começar, essa é uma situação tétrica. Vamos começar com as questões de orientação de segurança. Certo. Não vamos dividir cama com criança. Somos pediatras, não podemos dividir cama com criança. Pode Criança... sufocar as crianças, pessoal. Não façam Exatamente. isso. É arriscadíssimo, né? Demais, demais. Lençóis fofos, fofurinhas e etcetrinhas Isso, ali pode isso. sufocar a criança. Então, primeiro, o número 1 disparado lá no topo da nossa lista dos top 10, segurança. É isso aí. Boa. Segurança número 1, né? É, Número 2, a criança, o sono da criança fica interrompido e dos pais também. Então, os certo. pais ficam mais cansados, tá? Então, isso é outra coisa. É claro que, assim, a gente sempre quer... Você pode dividir o quarto com o filho, não tem problema, em superfícies separadas. Ou seja, pega um berço e cola do lado da cama, coloca o berço do lado, em superfícies separadas. Nunca colocar na mesma cama. Depende, às Isso, vezes a casa se ele é o cômodo que consegue, a criança é pequenininha, ou a criança tem alguma questão, tá com o narizinho mais entupido, então você quer, isso. ok, superfícies separadas, sempre com segurança. Aí, Certo, uma outra questão, a interferência no sono dos pais e aquela questão que a gente já falou do aprender a dormir. Então, muito certo. provavelmente, a criança não consegue essa habilidade de se autoninar, de eu conseguir Isso, dormir. Isso é um marco do desenvolvimento neurológico. Então, a isso. criança, a gente tem que ajudá-la, assim como eu falei no começo, a gente ajuda a andar. A É gente isso. ajuda a falar, a gente ensina, mas a gente não ensina a dormir. Muitas vezes porque a gente está muito ansioso e cansado. E aí não vai dar Exato, no meio da madrugada para você criar isso. Não é um exato. limite que você vai impor no meio da noite. Você tem que ter essa relação durante o dia com a criança, né? Então, Isso, é esse o ponto da cama compartilhada. Fora que, exato. assim, muitas vezes acorda, aí a mãe tá cansada, o pai É tá exausto. cansado, tá Cansa exausto, todo mundo. né? Exatamente. Como é que ele vai fazer para parar? Vai colocar para dormir na cama com eles. Ok. Naquele momento, a cama chegou, a criança chegou, ok, eu tive o que eu quero. A mãe teve o que quer também, porque a criança, a mãe ou o pai, a criança parou de chorar. Então, os dois ganharam, Isso, mas os dois isso. também perderam. Porque a Exato, criança vai ficar dependente daquilo e a mãe vai ficar também dependente daquilo, vai dormir preocupada, vai dormir um chutando o outro e vai acordar exato. mais cansada e você vai aumentar a bola de neve, né? Exato. Só é ruim. Parece que todo mundo dorme, gente, mas todo mundo dorme mal, porque os pais não dormem bem, dormem preocupados. A criança está dormindo tudo errado, porque ela não está aprendendo a dormir sozinha, né? É, E aí, exatamente. Letícia, tem outra pergunta aqui, por exemplo, olha, que está atrelada a isso. Então, posso deixar meu bebê de 9 meses chorar no berço, né? Olha, Aquela depende. situação. Depende bastante, assim. Assim, primeiro, antes de tudo, eu preciso sempre falar e sempre reforço isso. A criança não pode ter nenhuma questão clínica, tá? Não pode ter nenhuma. Sim, E muitas vezes isso, está oculto um refluxo, uma cólica, uma isso, apneia, uma asma, um bebê isso, A gente, por favor, criança 100% saudável. Ninguém isso. negligencia uma criança pedindo socorro. É Feita isso essa aí. consideração, o que a gente pode falar? Existem algumas técnicas que a Isso, gente pode utilizar para a criança aprender a dormir, tá? Então, certo, algumas técnicas deixam a criança chorar, outras não deixam a criança chorar. Então, certo, depende muito do quanto a mãe está disposta, tá? certo, Então, a gente não quer que a criança vá para o berço e você coloca a criança lá no berço e aí ela fica chorando. O que ela está aprendendo? Que o berço ela vai chorar. isso, Então, se for por um período curto, que você está certo, vendo que ela está resmungando, mas você fala, filho, mamãe está aqui. A mamãe está aqui, mas você não está lá em cima, pode dormir, a mamãe está aqui, ok. Agora, deixar muito tempo, não. Tudo tem que ser super orientado. Então, você não sim, quer. Uma coisa que você precisa colocar sempre é que o que a criança está aprendendo com isso? Ela está aprendendo que o berço é um lugar de castigo? Está aprendendo que o berço é um lugar de brincar? Ou está que é um lugar de dormir? É um resmungo rápido, não é? Então, tudo isso você tem que acabar considerando. Mas uma certo, das técnicas pode ser deixar, mas geralmente
quando a gente coloca a criança e que a gente usa essa técnica de chorar, eu confesso que eu uso quase nunca, tá? Só quando os pais Né? pedem. É Certo. muito difícil de manter de todos os lados, é difícil, É isso. mas é super, super, assim, é delicado, é muito delicado. E assim, mas quando acontece, isso se resolve em 2 dias, 3 dias. Isso não é uma vida chorando, né? Isso é É isso bem aí. importante deixar claro, sabe? Que Beleza. não é que não é uma coisa assim, eu vou deixar chorar, largar lá, fechar a porta e ir embora. Outra É, coisa, ninguém vai fazer isso com uma criança que, por exemplo, a criança sempre dormiu às 10. Aí eu vou colocar de repente, olha, eu acho que meu filho não tá isso. dormindo bem, ele precisa dormir às 8, porque eu li que ele tem que dormir às 8, eu vou botar ele no berço às 8, vou trancar e vou sair. Não é assim também, né? É isso. Tá certo. A gente precisa sempre ter todo aquele preparo, lembrar do tripé, do cansaço, do momento do dia, do comportamento, colocar tudo isso. E naquela hora H, só naquele momentinho você vai deixar chorar, porque o choro vai ser rápido. Na Exato. prática, ele vai ser É isso. rapidinho. E depois É você isso. vai voltar. Então você tem que alinhar tudo Tem certinho, que alinhar senão, tudo, senão a né? casa cai. É. Ou seja, gente, sono não é só achar que vai deitar, vai dormir, não. É um aprendizado também. E é um aprendizado, né? Isso que a Letícia está falando, eu dou umas resumidas de vez em quando. É um Por aprendizado da favor. família inteira. Às vezes não é só de uma pessoa, é a família inteira que tem que dormir, tem que aprender a dormir. E às vezes uma pessoa que está dormindo errado, ela acaba fazendo a família inteira dormir errado. É que nem mau humor, né, Letícia? Se tem uma É. pessoa mal-humorada na casa, contamina todo mundo com mau humor. Vai ficar todo mundo bravo, nervoso. Sono é a mesma coisa. Se tem uma pessoa que está dormindo mal na casa, pronto, vai contaminar todo mundo. Que não seja na noite e no dia seguinte com mau humor, né? É, é, Não é? E sabe é. uma das coisas que hoje, óbvio, tem contribuído muito para essa qualidade do sono ficar menor para todo mundo é o celular, né? A luzinha, Ah, né? Então tá ah. todo mundo pedindo aqui dicas e horários assim para usar o celular, até que hora antes de dormir, como é que é? O que a gente coloca é assim, a melatonina costuma começar a ser liberada naturalmente com o cair do sol. Então o sol vai É, caindo, vai ficando escuro, então mais ou menos 6, 6:30, agora no inverno é sempre um pouco mais cedo, mais umas 6:30, 7 horas da noite, a sim, melatonina começa. É um tá, horário que a gente chama de DILMO. É o tá. horário, é o dim Isso, light, é aquela hora que a luz vai baixando, né? tá Início da baixando. melatonina. E aí Tá, começa a ser liberada. A partir certo, desse momento, qualquer tela que a gente coloque, ela certo, vai reduzir a nossa liberação de melatonina, potencialmente. certo, Principalmente se essa tela, e a maioria delas tem um feixe de luz azul. O certo, espectro azul da luz é o que é captado por umas células que tem aqui atrás da nossa retina no olho, e ela certo. capta e fala para o nosso cérebro: cérebro, está de dia, não está Isso. na hora de você dormir. Fique Certo, acordado, porque você tem que ficar acordado. certo, E aí a gente vai sinalizando para o nosso cérebro: fique acordado. Então, a rigor, a gente teria que baixar as telas a partir de 7 horas, 7:30 da noite. certo. Ah, doutora, mas eu consigo dormir com televisão? Consegue. Lembra que são 3 fatores? Você está É, cansado, você vai conseguir. é, Mas a tua melatonina vai ter uma liberação um pouquinho mais tarde, vai ser um pouquinho um frente, pico mais alto, tá? Não vai certo. ser aquela liberação natural de melatonina. A gente costuma dizer que mais ou menos o que eu costumo orientar para os pacientes e assim, sempre geralmente orientação, principalmente de criança, é evitar a partir das 7. Para começar, a criança já tinha que evitar, É, como um todo, é né? que agora com essa pandemia, quarentena, É, liberou um pouco, tadinha. né? Não É, tem minha filha como, só assiste desenho agora. Tá assistindo um é, monte de desenho. Mas né? liberou, porque fazer o quê? Não tem escola, né? Então a gente dá É, uns é, horáriozinhos, né? né? E aí, assim, o que a gente faz é que evitar, mas não conseguindo, pelo menos 7:30, 8 horas já é a hora da gente ir baixando. Existem algumas lâmpadas e existem nos telefones celulares filtros de luz azul, se vocês É o que está procurarem. todo mundo falando. Esse filtro, eu queria que você falasse disso. E na televisão também é essa luz azul? Ou a É, televisão
Também, A né? televisão também é luz azul. E Também é no luz azul. celular passou alguém aqui que disse que tem um filtro. Desculpa que eu te Tem. interrompi, você ia falar disso, é. É, exatamente, porque aí, como a gente já sabe que é o feixe, várias indústrias já começaram, é o azul, já começaram a produzir esses filtros. Eu não Certo, posso falar que a gente tem estudo científico sobre isso, mas em certo. tese, se bloqueia a luz azul, a gente está melhor. Aí a nossa preocupação não é tanto com a melatonina, passa a ser com o conteúdo do que você está vendo, né? Lógico, Você está vendo uma lógico. coisa relaxante, você está vendo uma coisa preocupante, Aí que tá então, a dica que eu queria que você desse para as pessoas. O que você acha? À noite, né? Bom, quem vê jornal, né? Quem vê esses jornais, né? Só tem tragédia, né? E pois aí isso é, pode dificultar o sono. Tudo bem, a gente tem que saber o que passa no mundo, né? Mas antes um pouco de dormir, até para as crianças e para os adultos também, você recomenda ver uma coisa mais relaxante, um sim. filme que seja mais para o lado da leveza, da comédia, e não essas tragédias gigantes. Como é que você vê isso? Sim, o que a gente viu, e a pesquisa mais robusta que saiu mais recente, é que as pessoas que passam mais do que 3 horas expostas a essas notícias agora na pandemia Sim, desenvolveram mais insônia, e insônia olha, mais intensa e mais grave. Então, o que a gente recomenda é tentar restringir a exposição à notícia a no máximo 3 horas. Isso também foi pior olha, em crianças em mulheres que tinham filhos abaixo de 3 anos de idade. olha, Então foi sério, pior. A foi pior, né? insônia foi pior na Da pandemia agora. preocupação, né? Gente, isso é uma dica Exatamente. fantástica, viu? Não É, vejo, fiquem vendo notícia mais de 3 horas. Isso acaba influenciando mesmo na nossa psico, né? Acho que chega sim, depois de um tempo. Olha só a dica da Letícia, que a gente já está liberando melatonina, 7, 8 horas. Já começa a pensar numa coisa mais leve, né? Já vi as é, notícias ao longo do dia, né? Para a gente é, relaxar um pouquinho a cabeça, né, gente? A é. família inteira, não é só adulto ou só criança, né? Exatamente. Aproveita esse momento, já que você tá liberando um pouquinho mais. Ah, vamos ver uma tela mais um pouquinho, ou coisa assim. Tudo bem, coloca um filme mais relaxante, baixa um pouquinho a luz da casa, senta todo mundo junto, desliga o jornal nesse horário. Você já tá atualizado, Isso. você tem que estar, já viu. Passou É, esse tempo, não precisa repetir, porque às vezes até a notícia repetida que você já sabe de tarde é a mesma da noite. né? As notícias são muito dinâmicas hoje em dia, né? Elas passam um outro dinamismo, então Porque aqui tem reduzir o muita tempo. gente perguntando, olha, o medo das crianças, porque as crianças estão com medo de dormir Estão, nessa pandemia. As crianças estão com medo do vírus, as crianças estão com medo de sim, que os pais peguem, as crianças estão sim, preocupadas com os avós que pegam, sim, né? sim, Então, as sim. crianças também têm essa angústia para dormir, né? Então, o que a É, gente pode dar de dica para esses pais, até para tirarem um pouco dessa angústia, para facilitar o sono das crianças? Acho que isso tudo, né? eu acho que assim, tem uma coisa que é muito importante, que no começo da pandemia, muitos pais, eu vejo que aconteceu com muitos pais de pacientes e tudo, começaram a falar assim, não, filho, não podemos ir por causa do vírus. O É, coronavírus, é sabe, o vírus está lá, isso, aquilo. E a isso. criança criou um inimigo. E para a criança, o imaginário da criança tem um peso diferente do Exato. nosso. E com o E inimigo, aí, tem um super-herói, tem o super-herói e é, esse ficou o um inimigo, né? inimigo O do grande, mal. né? É. O do mal, exatamente. E aí, assim, como a criança ainda elabora pouco os sentimentos, eles são muito dicotômicos. Ou você é bom Sim, ou você é mal. Você não pode ser isso. meio. Ou você é bom ou É. você é mal. Então, esse é mal. Ah, papai, não sai porque o coronavírus está na rua. Eu volto do hospital às Isso. vezes, aí eu chego em casa, minha filha vê toda a parafernália, tira a roupa, bota uma Isso. lavanderia, faz aquele negócio inteiro. E ela vê, mamãe, você encontrou o vírus? Você fala, olha, meu Deus do céu, É coitada, isso. tá preocupada com o É vírus. isso. E aí o que acontece? É que aquela ansiedade natural da criança, a ansiedade de separação dos pais, que é natural, faz parte do desenvolvimento psíquico da criança, vai Sim, acontecer, se materializa, né? E isso. todo mundo sabe, né? Isso está acontecendo. E muitas vezes ela acontece muito de noite, né? Eles não Sim, querem ficar muito, sabe, muito distantes dos pais, eles estão. isso. Então, o que a gente tem que fazer é virar para outro lado, tentar, para as crianças que já são, que compreendem um pouquinho mais, Sim, falam sim, mas o vírus não é assim, a gente faz uma. Usa a imaginação como dela, a gente tem uma capa protetora quando a gente passa o álcool, quando a gente lava a mão, quando a gente certo. coloca a máscara, a gente se protege, bota para lá, e aqui tá tudo bem, aqui a gente está protegido. Tem que conversar com a criança,
tentar desfazer a mística que se criou, sabe? Exatamente, exatamente. A gente tem que falar assim, olha, existe, não é dizer para ela assim, ó, não existe. Não, a gente tem que acolher. A criança está sentindo Isso. aquilo, né? Não é irreal. Não, não Né? é Então, real, é real. Ela tem que saber, mas ela tem que entender, né, que os pais estão lá e vão defender a criança e a família e todo mundo disso, né? exatamente. Isso que é importante, que ela tem que ficar, ela tem que ficar segura de que o que ela está sentindo é real, a gente acolhe, mas a gente está Isso, com ela naquela briga. Então é mais ou exato. menos esse o resumo da ópera, né? É, Então é isso que a gente tem que colocar para a criança. Não é fácil, super. mas às Não, vezes a não gente é. tem umas estratégias legais. Quando a criança tem medo de noite, a gente pega, sei lá, pega um potinho, uma Certo. garrafinha PET, bota glitter dentro com água, fecha e fala assim, esse é pozinho mágico de tudo que é ruim. Entra no quarto, passa o pozinho mágico, vai fazendo assim. Boa. Ou então, aí tem o spray mágico também, assim, Sim, de alguma coisa que não tenha problema, às vezes até de águas. E aí você coloca isso. assim no sprayzinho, olha, o spray mágico agora, o nosso quarto tá protegido, sabe? Então, realmente, a gente tem que usar a criatividade junto com a criança, para ela se Tem, sentir segura porque também. a gente tem que atuar nesse imaginário infantil, né? Então, como a É. criança constrói o mito do vírus, que ela sabe que é um inimigo, né? A gente constrói também o mito do mágico, que pode, dentro de casa, coibir o vírus e fazer com isso que ela consiga dormir melhor, né? Isso é muito legal, Exatamente. né? É isso. Porque para a família isso é importante. A criança que dorme bem, aquilo que a gente fala, o sono é uma questão da família, né? A família É, também dorme. é. Aí, várias outras perguntas. E sabe que tem muita gente aqui perguntando de chupeta. O que você acha? Que a chupeta ajuda o sono ou não? A chupeta é uma faca que corta dois legumes. A Certo. gente tem uma associação super interessante com crianças que são muito ansiosas, bebezinhos, ainda muito ansiosos, que Tá, se acalmam com a chupeta. Ela já é certo. provada ser protetora para a apneia. Então, crianças que têm Sim. essas Isso, pausas isso. respiratórias de noite, ela é É, protetora. Então, quando a gente é, coloca a chupeta, a gente garante uma via aérea, ou seja, uma respiração, certo, uma entrada e saída de ar boa. certo. E por esse lado é muito bom. Por outro lado, os dentistas, os ortodontistas falam assim, não, mas isso reconforma o palato, a parte dura aqui de cima, e reconformando o palato, isso não é legal, vai ter que usar aparelho lá na frente. Então, existem argumentos para ambos os lados, tá? Isso. O Tá, negócio é assim, se a criança já usa, já está usando, eu oriento que continue, porque faz uma boa associação e acalma a criança. Se a criança certo. já não usa, eu não vou introduzir a chupeta por conta Nossa, disso. por causa disso, né? Então, Tá perfeito. então assim, Perfeito. tem para os dois lados, sabe? Então, Certo. E sabe um assunto que agora eu vou te perguntar, que eu sei que você entende muito disso, e que está acontecendo também. O que acontece? Muitas crianças estão fazendo xixi na cama, por pois é. conta, né? Por conta dessa ansiedade, tudo. Voltam a fazer xixi na cama. Como é que é o sono? Olha, tô falando isso porque eu tenho uma tese disso. Como é que é o sono dessas crianças que fazem xixi na cama, né? E agora, você considera assim, não normal, mas assim, justificável que algumas crianças, por ansiedade, voltem a fazer xixi na cama? Justificável, sim. A gente tem dois tipos de enurese, de xixi na cama, né? Um Sim, que é aquela que a criança que nunca deixou de fazer xixi. Sempre certo. fez, e a gente só vai chamar de enurese depois de 5 anos, tá? Até 5 anos a Beleza. gente ainda espera que tá Mal, ok. certo. Pode ser que tenha muita criança que controle com 3, com 2,5, mas até 5 anos não é um problema. Até cinco Certo, anos é dela, ok. Então, assim, a partir de 5 anos, se ela nunca controlou, a gente chama de primária. Se certo, ela controlou e perdeu, ela assim, ela controlou dos 5 aos 6, com 6 anos, agora na pandemia ela voltou. Aí é secundária. A certo. primária, geralmente a gente procura coisas orgânicas. Coisa no sono, apneia, questão Certo, de rim, questão de bexiga. A gente tem uma coisa orgânica para buscar. Agora, a secundária, ela é muito relacionada com o emocional. certo, Então, tem relação e tem criança assim voltando. Tem alguns pacientes voltando a fazer xixi na cama por conta do certo, emocional. Então, certo, da secundária, a gente não tem muita alteração na função do cérebro no certo, sono. Na primária, a gente tem. Na primária, é uma certo. criança que realmente tem
atividade cerebral ela é mais profunda, é como se ele fizesse um sono mais pesado. E isso daí Certo. realmente em linhas gerais acontece. Agora, já a criança que controlou e não, é muito sintoma de ansiedade. Ansiedade, Aí a né? gente tem que ir atrás da ansiedade. É enurese secundária. E é como você falou, é super justificável nesse momento eles É, começarem a fazer, a voltarem a fazer enurese. enurese, né? E por isso eu tenho outra pergunta aqui, que é assim, que agora com a volta às aulas, as crianças estão mais ansiosas ainda, né? E por isso o sono acaba prejudicando. Tem alguma dica para esses pais, assim, o que fazer com essa ansiedade da volta às aulas? Olha, uma Complicado, né? coisa, eu acho bem complicado. Assim, o que tem que tentar fazer é tentar começar a simular uma rotina que a aula vai caber, tá? Certo, Outra coisa que eu acho muito importante é a gente conhecer nossos filhos, sabe? A gente certo, tentar entender o que eles estão passando. Então, às vezes a criança tá agitada, tá numa gritaria, tá coisa assim, você não sabe, mas tem alguma coisa por trás daquilo ali. Às vezes é a ansiedade da escola. Tentar falar com as crianças que manifestam isso de uma forma clara, tentar conversar, tentar explicar, certo. filho, se você não quiser ir o tempo inteiro, não tem problema, se tem condições, manda um É, período curto, depois volta, sabe, faz parte do todo, acompanha de alguma forma. Tentar minimizar a ansiedade dessa forma, porque as crianças realmente estão muito ansiosas, elas estão com medo até de voltar com para a medo, escola, estão com estão com medo, você muito sabe? medo. E é isso, viu, pais? É, as crianças estão mesmo com medo. Não são só vocês que Então, estão com medo de mandar as crianças, elas também estão com medo. E às vezes então, elas externam isso não dormindo bem. Isso tudo é complicado, né? Bem é, complicado mesmo. E é uma situação que a gente tem que avaliar aí, caso a caso. Também porque não vai voltar todo mundo de uma vez. 30% só, né, das é. escolas. Então, isso tudo tem que ser avaliado. E junto com isso aqui tem a pergunta do chazinho para dormir, né? O que que você acha do chá para dormir? O chá ajuda? Já ponho mais uma coisa. O leite, você acha que ajuda? É bom tomar um leitinho para dormir? Eu sempre falo que é o leite da avó Suzana, que é a avó da Joana, que é a Suzana. Dava leite. O leite da avó Suzana ajuda? Ajuda, a gente libera triptofano, serotonina, leite é muito bom. Né? Ainda mais um conteúdo quentinho na nossa barriga, Isso. alimenta a alma, o nosso cérebro fica super feliz, libera hormônios bons. É isso. É sempre bom não fazer isso fora do quarto, naquela sua Isso. rotina, você bebe na sala, não no quarto. Isso. Desassociou, mas fez isso no período da noite, eu acho ótimo. Toda noite eu tomo com a minha filha chá. Toda Você noite chá de já camomila, toma toda leitinho? noite. Ela E o toma chá de chá? camomila. Ah, chá de camomila. Chá de Legal. camomila. O leitinho ou o chazinho? Um dos dois, né? É, o Não que for do chamate, seu né? Chamate hábito. pode, É, pelo né? amor de Deus, Pelo amor não. de Deus, não é chamate, hein, É, pessoal? Né? camomila, hortelã, coisa levezinha assim. E adulto que tem dificuldade de dormir, você acha também aconselhável não tomar café a partir de que horas? Depende muito do tipo de adulto. Existem pessoas que não têm sensibilidade e tem pessoas que Certo. têm, tá? Tá, Isso vai muito do cronotipo. O que que é cronotipo? É o que determina se a gente funciona melhor de dia ou funciona certo, melhor mais de manhã ou mais no final do dia. tá. Então, isso é o cronotipo. Então, tem pessoas que têm um cronotipo vespertino e tem pessoas que funcionam melhor, o cérebro funciona melhor, eu sou mais Isso, atenta no final do dia, de noite. isso. E tem pessoas que têm um cronotipo vespertino. Desculpa, matutino, são melhores de manhã. Para quem tem o cronotipo matutino, geralmente o café é uma pá de cal no sono. Não, É, né? acabou, tomou, acabou. Não Acabou, tomou, né? não dorme. Eu sou uma delas. Se eu tomar café 4 horas Eu da tarde, também. acabou meu sono, não Eu durmo, tem também. como. Não tomo. Verdade. Agora, quem é vespertino é menos sensível. É menos. Óbvio que não é 100%, mas tem menos É. sensível. Tem gente que toma um expresso no jantar, depois do jantar, meia hora Nossa, depois deita e dorme. Não tem problema é. nenhum. Eu Então, a conheço, gente meu compadre é assim, conhece João. meu marido toma expresso Meu de noite compadre e João é dorme. assim, marido da Joana. Mas Verdade. é muito cronotipo, né? Tem gente. É, e eu sei, né? É, e é assim, mas óbvio que assim, essa sensibilidade aos estimulantes varia também até dentro do É, cronotipo. Mas, em linhas gerais, quem é mais é, matutino é mais sensível a é, estimulantes, né? é isso. Cafeínas e cafeinados e chocolates.
e quem é vespertino é menos sensível. Então, não É, tem uma orientação para todo mundo. Você tem que se é isso. conhecer. Isso te Isso, deixa. A gente nunca orienta a usar estimulante no fim do dia, mas você lógico. tem que se conhecer, né? Certo, não, perfeito. Nossa, olha que esse tempo voou, eu não senti Olha passar. só. Você acredita, já já vai terminar nosso tempo de live, né? Nossa, Letícia, espetacular. E olha, Ah, legal. para quem entrou agora no fim, eu sempre gosto, aquela tríade que você falou, gente, que a Letícia falou no começo, só para a gente dar uma resumida, assim, para vocês todos, que é super importante, é o seguinte, olha, o sono, gente, o sono é da família, não é só de uma pessoa, é da família. Se tem alguém que não dorme bem, tenham certeza que a família não dorme bem. Por isso que é legal a família aprender a dormir. E para isso tem uma tríade mágica que a Letícia fala, né? Que eu vou pedir para ela falar de novo, que é super importante a gente trabalhar esses 3 pés dessa tríade, porque daí a gente consegue dormir bem e consegue mesmo. Tem que treinar isso, não é assim da noite para o dia, literalmente, né? Manda ver É. aí, Letícia. Então vamos lá, nossa tríade do sono. Isso. Então, assim, primeiro a gente tem que ter um gasto de energia. Então a gente tem Certo. que cansar, né? Eu preciso cansar. Como é que eu canso? Pensando, andando, trabalhando, pulando, Isso. É, cansar. Então, o é. cansaço. Então, o cansaço ele vai se acumulando, 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 chegou nesse pontinho. Certo. Aqui tem outra ajuda. Quem é a outra ajuda? Que é o segundo ponto da nossa tríade, que é o que a gente chama de fator circadiano. É tudo que acontece no dia e os meus horários. Às vezes a temperatura, é mais difícil dormir no calor e mais fácil dormir no Sim. friozinho. Às vezes a alimentação. E a grande vedete, que todo mundo fala muito, é a melatonina, que é o hormônio que o nosso cérebro libera. Então, por que a gente tem mais facilidade de ficar 8 horas seguidas dormindo de noite e não de dia? É isso. Então, É. todos esses fatores são circadianos, é o segundo ponto, né? O que a gente vai fazendo, os horários que a gente faz durante o dia. Isso. E o terceiro ponto são os fatores comportamentais. É o que eu faço com o meu cansaço? Se eu tô muito cansado, eu reajo a ele? Eu fico irritada? Ou eu relaxo e tento dormir? É o comportamento que eu tenho frente a isso. Então, é essa tríade que faz a gente dormir. E aí, só lembrando, para ajudar o pessoal a se lembrar, é que às vezes eu durmo só pelo cansaço, porque eu tô muito cansado, ou só porque tá muito tarde, e eu esqueço do resto. Aí se a gente acorda no meio da noite, falta o tripé, um deles do tripé, aí a gente não tá bem, né? É Mas isso essa é a aí. tríade. Nossa, perfeito, Letícia. Espetacular essa tríade, né, gente? E a gente tem que trabalhar isso, gente. Não tem jeito. E assim, né, nesse momento dessa pandemia, que está todo mundo mais estressado, né? Porque nesse tripé, esse componente ansiedade, né, Letícia, acaba atrapalhando muito. Mas aí dou eu uma dica para vocês, que é o seguinte, gente, olha, pensem uma coisa. Não é à noite que você vai resolver todos os problemas do mundo. Não vai. Nem os seus, nem os do mundo. Ninguém vai resolver esse problema à noite. Então, se você está cheio de coisa para fazer no dia seguinte, anota o que você tem que fazer. Sabe que eu faço muito isso? Amanhã eu tenho que fazer isso, isso, isso. Tira da cabeça, porque você já anotou, já está tudo lá anotado. E pensa que vocês não vão resolver os problemas do mundo nesse período da noite. Então, é melhor você estar descansado para resolver o mundo todo no dia seguinte. Não é verdade? Com certeza, com certeza. Tira o problema da tua cabeça, bota no caderninho, deixa o caderninho lá, que amanhã você pensa neles, não vai ser agora. Isso, não é verdade? A gente não vai É, resolver tudo que a gente tem que resolver naquela hora, então é melhor dormir, com certeza, com né? certeza. Letícia, super obrigada por você Imagina, estar aqui. obrigada, Ana. Adorei. Luciana Motola está aí, nossa super parceira, amiga. Uma dica para angústia das pessoas. A Joana está aqui falando e soprando. O que a gente pode fazer para dar uma dica, né, Letícia, de angústia das pessoas? Eu acho que é isso, pessoal, é deixar os problemas, tentar compartimentalizar, falar, olha, agora eu preciso É, dormir, o problema vai ficar aqui, eu vou resolver esse problema amanhã. Eu estou angustiado, claro, mas eu não vou poder fazer nada agora à noite, não é verdade? exatamente, exatamente. Existem os problemas as preocupações que são produtivas, ou seja, eu posso resolver e fazer alguma coisa delas, e aquelas que não. E eu não posso, Isso, naquele momento ela não é produtiva. Então você é isso. anota para o momento que você consiga fazer alguma coisa com relação a ela, naquela hora você não consegue.
Então, tenta Exato. tirá-la do caminho. E de verdade, o ato mecânico da gente escrever num livrinho é de verdade, ele é Legal. muito significativo. É Você legal. de fato passa o problema para outro lugar, você Você tira da sua materializa ele em cabeça, outro lugar. Ele tira da né? cabeça e você Tira. ganha tranquilidade que você não parou de pensar assim, você não vai esquecê-lo. Porque uma das preocupações, por que a gente se apega com isso? Porque você vai Isso, esquecer. Não, você não vai esquecer, tá isso. anotado. Tá anotado, tá lá, tá anotado. Você vai É isso, depois, mas você não vai pensar nele agora. é isso aí. Nossa, Letícia, super, super obrigada de novo. Imagina. Pessoal, olha que legal essa conversa com a Letícia. Vai ficar gravada para todo mundo poder rever todas as dicas aí que a Letícia deu, para a gente tentar ter uma noite de sono melhor, sabe? Porque nesse momento que está todo mundo angustiado mesmo, dormir é fundamental. Então, as dicas são essas, né? A Letícia deu, só vou dar Uhum. uma resumida aqui para vocês. Tomem um leitinho quente, tomem um chazinho, parem de ficar vendo notícias trágicas de noite, tá? Se informem durante o dia. Vai chegando à noite, a gente tem que ver uma coisa leve, né, Letícia? Tem que ver uma coisa sossegada, uma coisa Sim, que sim. te distrai a cabeça. A gente tem que fazer um detox da cabeça, pessoal. É, Um detox da cabeça antes de dormir, umas 2 horas antes de dormir. Então, toma seu leitinho, faz um detox da cabeça, toma um banho quente também que ajuda, gostoso, a relaxar. Esse processo de relaxamento todo é super importante. Anota o que você tem que fazer no dia seguinte para tirar da cabeça. Tirar a é. cabeça tem que esvaziar, né? E Isso aí, mesmo. gente, bons sonhos. Ninguém vai resolver Uhum. nada à noite. A noite é É, feita para dormir, né? exatamente. Letícia, super obrigada. Pessoal, Imagina, Ana, obrigada por obrigada, estarem obrigada pelo aqui, tá convite. bom? Olha, um beijão bem grande, viu? Beijo, boa Tudo de noite. bom. Tchau. Tchau.